Desde muito tempo, a humanidade conta diversas lendas a respeito da criação do nosso universo. E também as criaturas que o habitam, né? Uma das lendas mais interessantes é a da presença dos Nefilins, filhos descendentes de anjos com seres humanos, que seriam criaturas gigantescas e poderosas, que tiveram grande influência na era em que estiveram presentes, sendo até mesmo considerados uma possível razão para o surgimento do evento bíblico conhecido como o Grande Dilúvio. Vocês estão curiosos para saber mais sobre isso? Então já deixa o seu like e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Ah, família, antes de começarmos o vídeo, eu quero falar que ele está sendo patrocinado mais uma vez pela Insider. A Insider tem um foco muito interessante, família. Eles fabricam camisetas, cuecas, meias, entre outras coisas, utilizando uma tecnologia inovadora que não impregna cheiro. E principalmente pra galera que, assim como eu, sempre saia de casa com camiseta amassada, as Tech T-shirts da Insider desamassam no próprio corpo, sem você precisar fazer nenhum esforço. Olha pra mim! Vocês acham que eu ia usar alguma coisa que faz? Olha aqui, né, meus queridos? Pra validar essa tecnologia, família, eu coloquei a Tech T-shirt à prova mesmo. Eu amassei, dobrei, joguei ela e incrivelmente ela desamassa mesmo. Tô falando pra vocês, é coisa que a gente fica incrédulo mesmo. Se você é igual eu, que qualquer 10 passinhos já tá suando, saiba que a Insider é campeã no quesito não fazer você passar por momentos delicados. Sabe o que eu tô querendo dizer? O tecido das Tech T-shirts são feitos para terem uma alta evaporação. Ou seja, o suor vai embora rapidão. Isso significa que o suor não vai ficar na camiseta, não vai deixar aquelas marcas feias, chata e muito menos, né, claro, quando o suor fica. Dá aquele CC vencido? Não, na Insider você não vai ter não. E temos também as famosas cuecas com essa mesma tecnologia, as meias também. Ah, o site deles é repleto de opções, família. Inclusive tem a linha feminina lá também, que tá sensacional. E mais uma vez conseguimos com a Insider um cupom especial pra família Mundo Inverso, que é Mundo Inverso 12. Esse cupom vai te dar 12% de desconto na compra de qualquer item do site. O link pra eles está aqui na descrição do vídeo, tá? Obrigado, Insider, por patrocinar mais esse vídeo. Eu espero ver vocês aqui de novo no canal em breve, tá bom? Agora, vamos voltar pra nossa programação, família. O termo Nefilim foi criado a partir do hebraico Nefal, que é uma língua que atualmente está em desuso, né? Na Bíblia esse termo chega a aparecer 3 vezes. A primeira em Gênesis 6:4, outra vez em Números 13:33 e por fim em Sabedoria 14:6. No grego o termo surge novamente, mas agora um significado mais claro é atribuído a ele. Então Nefilim seria uma tradução literal para nascido da terra. Mais pra frente, durante a Reforma Protestante, Lutero iria ter uma nova tradução da palavra Nefilim, que em seu trabalho passou a representar tiranos. Já no livro de Enoque, os Nefilim surgem a partir de relatos de antigos anjos chamados de sentinelas, que teriam tomado mulheres humanas como suas esposas, algo bem parecido com o que os deuses gregos tinham o hábito de fazer, né? Criando as histórias dos semideuses como, por exemplo, a do Hércules. No caso dos Nefilins, os tais anjos sentinelas teriam tido com essas esposas humanas uma mistura híbrida entre espécies, que eram gigantes. Esses eram descritos como grandes guerreiros corajosos e cruéis, que em determinado ponto da história bíblica se voltam contra a própria humanidade. O termo Nefilim também aparece nos livros de Erich von Däniken, onde lá eles também são apontados como sendo criaturas gigantes. Nos escritos de Zecaria Sitchin também aparece o termo Nefilim como um possível sinônimo para Anunnakis, que são descritos nas tabuletas do povo sumério. Além disso, no Velho Testamento bíblico, os gigantes que aparecem por lá e têm a sua extinção descrita no período do rei Davi, como por exemplo o próprio gigante Golias, que foi morto por Davi, né? Era também um descendente longínquo dos Nefilins. Entretanto, essas ideias são ainda amplamente discutidas, como por exemplo o estudioso Adam Clarke, que diz que a tradução de Nefilim como gigante foi um erro. Segundo Adam, os Nefilim seriam o nome dado aos filhos dos homens, diferenciando-os dos filhos dos anjos. Nesse caso, os filhos dos homens eram reconhecidos como os caídos e nascidos da terra, sendo considerados pecadores, enquanto os anjos seriam os santos.
Já os autores Carl Friedrich Keil e Franz Delitzsch também atribuem a tradução de Nefilim como gigantes a um erro. Segundo eles, a interpretação de Gênesis 6:4 é controversa, porém eles rejeitam como absurda a ideia de que a passagem se refere à reprodução entre anjos e filhos de homens, produzindo uma raça de monstros, como se fossem semideuses mesmo, demônios ou anjos homens, qualquer coisa do tipo, né? Bom, agora que você já entendeu o nome Nefilim, mais ou menos o que ele está atribuído e alguns nomes famosos que já estudaram sobre isso, vamos entender exatamente o que é um Nefilim, né? Assim, de uma maneira mais generalizada, nós podemos considerar que os Nefilins seriam os filhos de anjos imortais com os humanos pecadores, entendeu? Anjos imortais e humanos pecadores teriam gerado ali os Nefilins. Esses anjos seriam seres caídos que foram expulsos ou exilados do reino dos céus, vindo viver aqui na terra. Quando chegaram, eles ocultaram a sua aparência divina, manifestando-se aqui em corpos humanos realmente belos. Com esses corpos, os anjos acabaram se infiltrando na sociedade humana, aonde se apaixonaram pelas mulheres e passaram a se relacionar com elas, uma vez que naquele ponto eles pareciam apenas seres humanos muito perfeitos. Porém, como a relação entre as duas criações divinas era algo que não havia sido planejada pelo Criador, o resultado em alguns casos acabou se tornando muito desastroso. Por conta disso, a sua aparência seria algo que representa essa mistura, aonde contaria com traços angelicais e humanos, que em alguns casos podem até ter uma aparência demoníaca quando unidos. Esses seres teriam vivido em duas épocas distintas na Terra, no pré e no pós-dilúvio. Em sua maioria, os Nefilins teriam vivido ao lado dos homens, existindo como seres heróicos que agiam como semideuses. Eles realizavam feitos bondosos e participavam de aventuras, porém nem todos optaram por seguir esse caminho. Alguns Nefilins tinham uma relação bem diferente com nós humanos, vendo-nos como criaturas odiosas que precisavam ser eliminadas. Esses Nefilins maldosos, por assim dizer, seriam aqueles que por sua vez acabariam nascendo com características que poderiam ser consideradas demoníacas ali, muito marcantes, e por conta disso eles passaram a ter muita dificuldade em se misturar com os humanos, que os temiam ou chegavam até mesmo a atacá-los. Então seria meio que como se eles se revoltassem contra as atitudes humanas. Como os Nefilins teriam surgido da relação proibida entre mulheres humanas e anjos caídos, há relatos que apontam a possibilidade de que um surgimento elevado de Nefilins no mundo teria sido uma das razões para a necessidade do grande dilúvio. Isso para restabelecer a sociedade humana livre dos Nefilins. Acredita-se que mesmo após o dilúvio, muitos Nefilins foram capazes de sobreviver, porém suas linhagens foram apenas se relacionando com os humanos, e conforme as gerações passaram, eles se tornaram mais próximos da humanidade e mais distantes dos Nefilins originais. Como eu mencionei anteriormente, o próprio Golias, derrotado por Davi na sua batalha lendária, seria um desses descendentes distantes dos Nefilins. Além disso, há aqueles que acreditam em uma teoria não bíblica sobre a explicação da existência de uma raça conhecida como Nefilins. Nessa versão da história, os Nefilins teriam sido, na realidade, uma espécie de Homo sapiens sapiens que se diferenciou da gente há alguns milhões de anos atrás. Eles então seriam seres exatamente como nós, porém seus corpos seriam realmente gigantescos, fazendo deles seres altamente poderosos em comparação com um ser humano comum. Por conta disso, ao viver entre a nossa sociedade, os Nefilins teriam ganhado uma posição de destaque muito notória, principalmente em cargos de batalha, como guerreiros ou então guardas. Entretanto, família, em um determinado momento ali, por conta do sucesso estrondoso dos Nefilins, essa espécie foi ganhando mais espaço entre os humanos, aumentando seu número consideravelmente. Meio que foi ficando popular, literalmente. Essa expansão populacional teria assustado as populações humanas da época, que viram naquilo uma ameaça à sua existência. São muito grandes, muito fortes, a galera gosta mais deles por motivos, né, de proteção, força e tudo mais. Então o que eu faço? Ou eu vou me assustar ou eu unir a galera, né? Assim a galera passou a acreditar que eles eventualmente seriam substituídos pelos gigantes. Então uma hora ou outra não vai sobrar humano nenhum. Alguns até temiam que chegariam em um ponto onde os Nefilins seriam tão numerosos em relação aos demais ali, que eles passariam a se tornar uma espécie dominante, escravizando todas as demais, tomando a sociedade
propriedades para si, enfim, né? Por conta desse modo, as sociedades da época teriam se organizado para criar uma espécie de guerra contra os Nefilins, que eventualmente acabaria se tornando a causa da sua extinção completa, ou quase completa, né? Apesar de ainda existirem muitas críticas a respeito dessa teoria, ela não é tão distante da realidade quanto parece, viu? Já que no passado, sociedades humanas chegaram a fazer a mesma coisa com outros tipos de hominídeos, né? O exemplo mais evidente disso ocorreu com os Neandertais, que viveram lado a lado com a humanidade, mas eram naturalmente muito mais fortes e até mesmo mais inteligentes em algumas áreas. Porém, os Homo sapiens tinham muita habilidade social e comunicativa desenvolvida, o que fez eles saírem vitoriosos mesmo sendo mais fracos, já que eram capazes de formar comunidades muito maiores, né? Enfim, isso deu mais espaço para eles. Teólogos e pesquisadores dos textos bíblicos não conseguem, até nos dias de hoje, entrar em um acordo sobre os Nefilins. Há pelo menos duas correntes principais sobre esse tema aí. O primeiro deles vem do erudito inglês G.H. Pember, que defende que os assim chamados Filhos de Deus, citados em Gênesis, são anjos que uma vez no planeta Terra tiveram relações com mulheres humanas e por essa razão foram severamente castigados ali pelo Criador e projetados no abismo. Outra linha de pensamento sobre os Nefilins é que eles não seriam seres angelicais, e sim os herdeiros de Sete, filho de Adão, os quais eram ainda apóstolos de Deus. As filhas dos homens seriam as descendentes de Caim, distanciadas do Criador. Os filhos de ambos eram considerados entes heróicos, porém vistos pelas sagradas escrituras como espíritos em queda, por terem, claro, se afastado do caminho do Senhor. A favor desta corrente está a ideia de que os anjos não poderiam gerar outros seres, e ao mesmo tempo a expressão filhos de Deus só podia denominar os verdadeiros fiéis do Criador. Pensadores como Agostinho, Scofield e Gordon Lindsay faziam parte desse grupo. Um movimento de natureza evolucionista proclama que essas criaturas eram herdeiras de Adão, enquanto as descendentes dos homens vinham de uma linha mais primitiva, no caso a Neandertal. Outros pensadores explicam esses híbridos como uma suposta experimentação genética que as criaturas angelicais teriam realizado ali no aparato biológico humano, como uma maneira meio que de induzir a evolução do corpo físico da humanidade. Nas Sagradas Escrituras, o leitor vai encontrar as expressões como anjos caídos, espíritos impuros e demônios, todas utilizadas para denominar os Nefilins. No livro de Enoque há ainda outro título: Vigilantes. Como eu mencionei anteriormente, acredita-se que alguns Nefilins ou descendentes deles tenham suportado do grande dilúvio, né? Porém, o auge da sua espécie ocorreu mesmo antes desse período. Assim, nos dias atuais, a presença dos Nefilins é nula, já que essa espécie, se não foi completamente exterminada durante o dilúvio, seus descendentes hoje em dia são geneticamente distantes deles. Seria muito difícil dizer que ainda são Nefilins. Desse modo, por mais que essas espécies e gigantes lendários possam ter tido grande influência nas sociedades humanas, hoje em dia eles não estariam mais entre nós. Até porque a própria ideia do dilúvio, segundo algumas correntes de pensamento, teria sido justamente para exterminar a presença dos Nefilins, que em algumas centenas de gerações seriam capazes de destruir todo o projeto de Deus. Porém, na hora ele acabou aceitando que Noé se salvasse, permitindo assim a continuação dos humanos no planeta Terra. Bom, família, assim de uma maneira conclusiva, podemos dizer que os Nefilins seriam uma espécie lendária que evidências concretas ainda precisam ser trazidas para sua confirmação real, né? Já que na própria Bíblia sua presença vem de maneira esporádica e ainda tem muita discussão a respeito da sua interpretação ali. Porém, caso as teorias estejam certas, na prática, hoje em dia, também não há muito o que se pensar ou se preocupar em relação aos Nefilins, uma vez que eles teriam sido extintos há milênios atrás. Ainda assim, como todas as criações culturais, estudar e buscar compreender quais seriam as lendas e influências que os supostos Nefilins poderiam ter causado na nossa sociedade é sem dúvidas um assunto muito interessante, né? Eu tenho certeza que mesmo que você já tenha ouvido falar sobre eles, aprendeu alguma coisa nova
nova aqui com esse vídeo. Eu com certeza aprendi. Aliás, deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você gosta de vídeos assim, contando sobre coisas do passado, nomes que você já ouviu e o que significam, que daí eu vou trazer mais vídeos assim pra você, tá? A gente se vê no próximo vídeo então, meus queridos. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!